Você mudaria algo na sua vida? Teria algo que você gostaria de transformar? Pois bem, em que fase da sua vida você se encontra? Eu vou falar aqui um pouquinho para ver se você faz uma autorreflexão e se coloca em algum desses lugares. Na verdade, a gente está o tempo todo em constantes mudanças, né? Então, significa que nem sempre a gente vai estar onde a gente gostaria de estar naquele momento, mas é uma eterna busca, não é? A gente não para de nos transformar. Isso acontece a vida inteira, né? Desde que a gente seja honesto com a gente mesmo, para poder entender um pouco o seu processo de vida e não fique usando máscaras, não é? Não fique fingindo, fique brincando de viver, né? No sentido de que tá num papel, fazendo um personagem por conveniência, por medo ou por uma falsa necessidade ou qualquer outra coisa que seja que você justifique, mas que aquilo não te convém, né? Aquilo não te traz alegria e você sabe disso porque você se sente cansado, pesado, muitas vezes desanimado, não é? As coisas parece que por mais que você se esforce, não flui, é muito esforço para conseguir algo, não é? Então você começa a perceber, porque com o tempo começa a afetar a sua saúde, seja física, seja emocional, não é? Então, onde é que está a questão, né? Onde é que pega isso tudo? Então eu vou falar um pouquinho hoje sobre mudanças e transformações de vida, mudanças de fase, para que você possa se situar, né? Onde que você poderia melhorar ou mudar a sua vida, porque uma coisa certa, e isso é muito bom, só você pode. Você é o único que pode, de fato, mudar a sua vida. Ninguém mais pode fazer isso por você, né? Muitas pessoas acham que, é só estalar o dedinho e tudo certo, e não funciona dessa forma, não é? No máximo a gente consegue acender uma luzinha lá, se vir de inspiração, para que você, através da sua consciência, do seu desejo, da sua vontade ou das coisas, como acaba até forçando por uma dor ou alguma coisa do tipo, você vá buscar, né? Você decida que chegou a hora, ou então você tome a consciência que, não é isso que eu quero para mim, eu vim aqui para crescer, eu posso ser grande, no bom sentido, não falando do ponto de vista do ego, né? Da vaidade, do orgulho, que isso também são máscaras, né? De certa forma, não é nesse sentido, não é? Eu tô falando do ser verdadeiramente, né? De você realmente, assim, de se autodescobrir a cada dia, não é? E a partir daí você se sentir mais forte, ter relações mais saudáveis, né? Uma situação mais apropriada e que você se sinta mais feliz, né? E quando você se sente feliz, o que acontece é que ao seu redor também tudo começa a florescer. As pessoas respondem a isso porque essa vibração é algo que vem de você. Você vibra esse sentimento, né? E automaticamente você se torna uma pessoa mais creditada, não é? Porque você vive aquilo que realmente você é, aquilo que você sente, não é? Então não é aquela coisa forçada, né? Porque por conveniências, enfim, para satisfazer A ou B, ou porque as vozes a vida inteira te programou naquele padrão, né? Naquela programação de que o certo era esse ou aquele, que tinha que ser assim ou assado e tal. Não, né? Você vai se autodescobrir, entender onde é que está o seu lugar ao sol. Onde você pode brilhar e sentir o seu coração e a sua alma pulsando. Porque a diferença é que você pode até ter muitas atividades, você pode trabalhar bastante, mas o cansaço é diferente. Você pode ter um cansaço físico, mas você continua motivado, você continua feliz. Você sabe que aquilo lhe motiva, faz você acordar todos os dias com vontade de fazer. Você se encontra. É diferente, você atrai situações melhores porque a sua vibração sobe, os seus pensamentos, as suas emoções, não é? Então, e os desafios do dia a dia também não se tornam fardo. É uma situação que, muito pelo contrário, lhe fortalece, não é? Então,
Eu quero lembrar, hoje cedo eu falei alguma coisa sobre mudanças, né, sobre o seu lugar, e coloquei nesse post, usava a metáfora da lagarta, né, que se transforma em borboleta. Pois bem, então eu vou contar aqui uma outra história, não é? E nessa história que eu vou falar um pouco, eu vou exemplificar, vou usá-la como uma metáfora. Fique até o final que você vai compreender bem onde eu estou querendo chegar e onde é que você se encaixa nisso, tá certo? Então, eu vou falar aqui um pouco sobre a história de Sócrates, né? Sócrates, o famoso filósofo, né, da antiga Grécia, né, da Idade Antiga, não é? Que foi assim um divisor de águas, né? Que ele foi o responsável pelo pensamento ocidental, né? Trabalhou essa mudança, essa filosofia ocidental. Mas o que era que Sócrates passava, não é? Qual era a famosa frase de Sócrates? Ele dizia: conhece-te a ti mesmo, não é? E é impressionante, porque isso ainda hoje é um enigma, não é? Tá lá na esfinge, diz: conhece-te a ti mesmo. Aí eu faço a pergunta: você se conhece? Né? E se você se conhece, o quanto você se conhece? Porque eu tenho uma coisa para falar para vocês: nós somos, todos nós, uma verdadeira caixinha de Pandora, né? De surpresa, que quanto mais você abre, quanto mais você mexe, mais coisa você descobre. Não é? Isso é muito importante. Não que você tenha necessidade de ir lá e conhecer tudo, não é assim. Mas na medida que você vai crescendo, que você vai evoluindo, você vai desabrochando, vai florescendo e você vai se conhecendo. E é a partir desse momento que as coisas começam a fazer mais sentido. Né? Faz mais sentido, na verdade. É aquela coisa que faz você desabrochar, você dizer: meu Deus, quanta coisa que eu tenho aqui dentro e que eu preciso organizar, né? Quanta força, quanta coisa boa, quanta coisa bonita, mas quanta sombra também, quantos medos, quantas coisas que eu guardei, coisas que não são minhas, inclusive. E aí você começa a separar, a organizar a sua caixinha, não é? E tudo isso é armazenado no seu subconsciente, né? Tá lá tudo guardadinho, não é? Todos os registros de tudo que você experienciou, de tudo que a sua alma experienciou, tá lá, tá armazenado. E como se não bastasse, você ainda está incluído no subconsciente coletivo, ou seja, todos os registros de tudo que acontece, tá lá. Né? Seja de ancestrais, seja de tudo que aconteceu, não só o seu, não é? E isso tudo também influencia no que você é, no que você faz. Nós somos movidos, temos nossos padrões familiares, nossos padrões sistêmicos, nós somos de alguma forma programados, movidos, né? Já desde a barriga da nossa mãe, né? E muito antes e além. E aí, muitas vezes, você mistura tanto as coisas, de tantas coisas que você escuta, que você sabe, que se soma tudo, que você nem sabe o que você é, o que você quer. Você só sabe que é assim. E eu vou comparar isso com a fase de lagarta, não é? Que é aquela fase em que a lagarta, ela tá ali com o corpo frágil, não é? Pesado, lento, se arrastando. E o fato dela estar ali no chão, o que acontece? Ela só vê o que está próximo dela, a visão, ela é restrita, ela não consegue ampliar, não é? Seja no chão, seja onde ela subir, numa árvore, onde for, não importa, a visão dela sempre é desta forma e é sempre muito lento. Só que a lagarta não sabe, porque aquilo é o costume, é o normal da vida dela, porque sempre foi assim, então ela não tem uma outra experiência, um outro referencial para saber que ela pode se transformar. E quando chega o tempo certo, quando chega o momento da transformação, que comparado à nossa vida, ele se refere àquele momento que ela constrói o próprio casulo e ela fica ali se autotransformando, transformando todo o seu corpo, criando um corpo apropriado para a nova vida.
E isso você entende os nossos momentos escuros ou momentos de reflexões, momentos que a vida nos convida para parar e olhar, peraí, o que é que eu estou fazendo, quem eu sou, o que eu quero? E aí a gente começa a fazer a nossa autotransformação para um outro nível, para uma situação diferente, não é? Mas tudo isso só é possível quando tomamos consciência de que algo precisa ser mudado, fazemos essa escolha e tomamos uma decisão. E aí, aquele momento que a gente se encolhe, que a gente volta para o casulo, para transformar, né? Para a gente criar asas. E nós passamos um tempo até a gente conseguir digerir tudo isso e, ao mesmo tempo, conseguir ganhar força, não é? Para que a gente possa, finalmente, romper com aquela prisão, né? Aquelas paredes que nos condicionam e finalmente a gente cria asas e a gente fica leve e a gente ganha o mundo. E a gente descobre coisa que a gente nunca viu, mas com leveza, não é? Então você muda, mas até então você não sabia disso. É preciso conhecer, né? Ter conhecimento, é preciso experienciar para que você, a partir daí, você se autoconheça. Porque sem as experiências, você está lá na sua zona de conforto. Então, se você nunca se atreve a fazer algo novo, algo diferente, porque está cômodo ali, também você não evolui, não cresce, está estagnado. E às vezes você não sabe por que as coisas não mudam, não progridem. Mas elas não podem fazer, porque isso depende de você, elas não vão acontecer sozinhas. Não é? Então, gente, é muito interessante. E como eu estava falando de Sócrates, volta para a história, tá? A história de Sócrates, aquele filósofo maravilhoso que influenciou a juventude na época, inclusive foi condenado depois por isso, né? Porque sempre tem os do contra, não é? E uma das coisas que Sócrates se baseava, uma das coisas que ele falava, era que o mal era ignorância. Eu acredito nisso. Sabe, todo mal, todo erro é ignorância de fato. Porque quando a gente tem plena consciência, às vezes a gente acha que sabe, né? Das coisas e que a gente entende que aquilo é um tiro no pé, não faz sentido, não é? Quando você amplia seu conhecimento, sua base, você começa a pensar melhor, não é? E você começa a se autotransformar. Então, Sócrates, ele já trabalhava essa questão do pensamento, do conhece a ti mesmo, para que você possa buscar dentro de si as suas próprias respostas, que não fique buscando externamente, tá? Então, Sócrates, ele influenciou, e ele pregava, ele trabalhava sobre a questão ética, sobre valores, sobre quem é você, de você não estar usando máscara, né? Como ele falava, né? Sofistas, enfim. E aí, o que acontece? Ao final, né, Sócrates, ele é condenado a beber cicuta, né, no veneno da época, era essa a penalidade que tinha máxima, foi condenado, porque estava incomodando o fato dele buscar, que as pessoas fossem buscar a razão, e eu digo que a razão, eu entendo que é a consciência, entendeu? Entender, compreender-se, isso aí estava incomodando, porque isso liberta. E não é de interesse de muitos. Eu aqui não estou tomando partido de nada. Quando eu falo muitos, eu falo de pessoas. Pode ser pessoas do seu grupo familiar, pode ser do seu grupo de trabalho, pode ser da sociedade em que você vive, pode ser em qualquer situação, porque você muda, você se torna diferente e muitas vezes as pessoas, elas estão naquele padrão ainda de manipulação, de dominação, não é? E isso é por ignorância, tá? Mas assim, eu não estou falando de pessoas que têm informação, conhecimento. Não, eu falo de ignorância da alma. Eu falo de um nível mais profundo. Então a pessoa tem necessidade de dominar, de manipular para se manter muitas vezes na posição do controle, né? De poder. Só que isso não leva a nada. Quando a gente é seguro de si, está em paz, nós não tentamos controlar nada. Nós não precisamos manipular. Pelo contrário,
Quando você se liberta, tudo se abre para você. Você não precisa desse medo, dessa insegurança. Eu preciso ter para ser. Não, você é. Seja para ter. É o contrário, é sempre de dentro para fora e muita gente não compreende isso. Então, um dos discípulos de Sócrates, também um famoso filósofo chamado Platão, também seguia os seus ensinamentos. E ele, como tinha ídolo Sócrates, ele tem uma obra maravilhosa que se chama O Mito da Caverna, que foi uma apologia a Sócrates. E o que ele dizia? Eu vou resumir, gente. Quando fala, né? Muita gente conhece, é um conto, né? Um conto não, é um fato muito conhecido e muito utilizado, inclusive. E o que se diz é que o mito da caverna era porque as pessoas tinham nascido dentro dessa caverna. E ela não conhecia o mundo, porque o que você sabia que se era passado era que lá fora era perigoso, não é? Lá fora você poderia morrer, tinham coisas terríveis que nem elas sabiam o que eram. Mas eram pautadas no medo, então elas não saíam da caverna. E como a caverna era escuro, através das brechazinhas que tinha, aquela luz, a luz do dia refletia nas paredes e qualquer movimento, um pássaro que passasse, um movimento de uma árvore, qualquer coisa, refletia-se de uma forma distorcida naquelas paredes e aquilo ressoava como monstros. Então aquilo apavorava porque era o desconhecido, não é? Então lá fora é perigoso. Nós não sabemos o que tem lá e aqui não tá bom, aqui pode ser ruim, mas é o que eu conheço, é o que eu domino, é onde eu me sinto seguro, não é? Então é melhor ficar aqui. A ideia era essa, né? Tô falando de uma forma mais simples, para ficar mais fácil, mais rápido. E aí o que aconteceu? Sempre tem alguém, né, que decide desbravar, conhecer, ter respostas, porque não está satisfeito com aquilo e percebe que aquilo não é bom, não fica naquela coisa da lagarta ainda que não conhece outra história, né? Ela já está naquela fase de que já quer ir para o casulo. E aí alguém decide sair da caverna. E naturalmente, como viveu o tempo todo num local escuro, é natural quando você sai, a luz ofusca seus olhos, não é? A luz ofusca de uma maneira que ele não conseguiu enxergar nada. Nada. Por um momento, depois a vista vai se adaptando àquela claridade e finalmente ele enxerga o mundo. Mas olha só, que impacto maravilhoso. Você tá o tempo todo só vê escuridão, só vê sombras, só vê distorções. E de repente você começa a enxergar cores, situações, vida. Nossa, gente, eu fico imaginando, não é, nesse ponto, o que não representa tudo isso na nossa vida, né? Nossa, é uma coisa incrível, é maravilhoso, né? Mas ele jamais saberia se ele não tivesse se arriscado, se ele não tivesse saído, se ele não tivesse buscado respostas, se ele não tivesse enfrentado o medo, se ele não tivesse um ato de coragem, se ele não assumisse a responsabilidade das consequências do que ele poderia ver, mas ele decidiu que aquilo no que ele estava não estava bom. E aí ele foi. Ele foi buscar algo que ele nem sabia o que era, nem conhecia, mas ele precisava entender, ele precisava saber, não é? E ele vai. Mas como a maioria de nós, tudo aquilo que é bom, que a gente percebe, que a gente está vivenciando, a gente quer levar, a gente quer trazer às outras pessoas que a gente ama, a gente quer gritar para o mundo que isso é bom, que isso é maravilhoso, que é uma coisa linda, não é? E o que acontece? As pessoas que não estão preparadas, que não estão no seu nível de consciência ainda, o que elas fazem? Nossa, foi o que aconteceu no mito da caverna, quando a pessoa volta para a caverna e que fala sobre tudo que viu, que era aí, e ele deslumbrado, e aquela coisa toda, que foi que os outros pensaram? Nossa, ele enlouqueceu. É lógico, eles não tinham base de conhecimento, eles não estavam naquele momento para compreender.
E na época eles tinham muito medo e as doenças, e quando você era considerado desequilibrado, louco, a punição era a morte, para não contaminar os outros. E o mataram, não é? Então isso é uma apologia à história de Sócrates, não é? Porque a partir do momento que ele, através da filosofia, da teoria dele, ele trouxe conhecimento, luz, principalmente para os jovens, para fazer a mudança de vida. Qual foi a sentença deles? Para aqueles que não tinham interesse, ou pela ignorância, ou por outras coisas, a morte, né? Através da cicuta. E assim muitas vezes somos nós. E a lição que isso nos dá é que, eu estou falando no nível mais pessoal, no nível mais individual, é que você pode ser luz no mundo e servir de inspiração para os demais através do seu próprio, da sua própria mudança. Da sua maneira de agir no mundo, você inspira. Você vai trazer luz para quem quer buscar a luz. Você não pode arrastar as pessoas contra a vontade delas. Então comece consigo. Encontre seu lugar no mundo, que a partir daí você vai iluminar, você vai se sentir melhor. E é por aí. Então, eu falei, porque minha gente, muitas vezes, essa metáfora que eu utilizei do mito da caverna, né? Assim, uso para poder exemplificar algumas coisas. Eu quero dizer para vocês que aí também envolve outras questões. Por exemplo, nossos valores, a ética e outras coisas mais. Então, é importante você se perguntar a quem você serve. A quem você está servindo? Aonde você está deixando se manipular, se levar pelo medo, se levar pela superficialidade? Aonde você não está sendo você mesmo? Por medo de quê? Que culpa você pode trazer? Porque muitas vezes a gente se culpa de coisas que não nos cabem. Você quer se culpar pela infelicidade ou felicidade do outro, quando isso só cabe a ele. Ninguém pode fazer ninguém feliz de fato. Só a pessoa pode se fazer. Ela se faz a partir do momento que ela se conhece, que ela vai buscar os sonhos dela, as realizações, e quando ela aprende a impor limites, dizer sim na hora certa e o não também. Mas isso é um crescimento. Você achando que se você fizer a vontade da pessoa, você vai ficar lá, naquela situação e tá tudo certo, porque você se sente culpado em buscar a sua felicidade, em ser feliz, em ser você mesmo, mesmo que seja diferente. Você muitas vezes tem um medo inconsciente de não pertencer. Eu quero dizer para você que isso não é real. Você vai pertencer à sua família independente, porque você nasceu naquele meio. Todas as coisas que você conquistou fazem parte da sua história. Isso não vai mudar. Independente, mas você não precisa ser igual. Não necessariamente, não é? Tudo bem. Que muitas coisas que você traga faz parte, a gente escolhe. Mas que você tenha consciência em escolher o que você quer. Que aquilo de fato seja algo positivo para você e para os demais. Não é? Mas como você vai saber se você não tem outros referenciais? Como você vai saber se você não se conhece? Então, aqui, o convite que eu faço para você é: conhece-te a ti mesmo. Se faz as perguntas. Onde você está? O que você está fazendo? Você está feliz com isso? Olha teu corpo. Olha a tua mente, tuas emoções. Olha a tua saúde. Olha ao redor. Começa a prestar atenção. E começa a criar asas e ampliar a visão. Porque o mundo está precisando de luz. O mundo precisa da sua luz. Mas é uma luz saudável. E isso só é possível através do momento que você consegue ter consciência sobre si mesmo e sobre ao redor, para que você tome consciência, para que você tome decisões, para que você haja, para que você vá para o seu lugar, para que você aconteça como ser. E a partir daí sim, você faça a diferença. E aí a gente vai estar construindo um mundo melhor. Porque isso só é possível se a gente fizer juntos. Entende? Então, olhe para os seus medos.
Saia da sua zona de conforto e seja feliz. Um beijo no seu coração.